Fala galera, vamos acompanhar o debate do Sport Center falando tudo sobre São Paulo e Santos. São Paulo vencendo a equipe do Santos por 4-1. Alexandre Pato, né, na volta dele ao São Paulo, marca gol também, né, muito importante aí a volta do Alexandre Pato aos gramados. É um jogador de muita qualidade, galera, e o Santos está se complicando cada vez mais no Campeonato Brasileiro, a equipe muito próxima da zona de rebaixamento, galera. E vamos acompanhar aqui o debate desse jogo, né? O São Paulo veio embalado contra a equipe do Santos, né? E vamos acompanhar o que a galera está falando aí sobre esse jogo entre São Paulo e Santos. Link na descrição, Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Eu adoro essa palavra técnica. O Birner e o Diego Lugano, essa palavra tecnicamente. Sabe o que o Lugano fala? O que é tecnicamente? O que é tecnicamente? Tecnicamente habilidade, inteligência na bola. Jogador vale pelo que ele realiza. Então, Quando ele tem mais técnica que os outros e realiza menos, ele é muito mais criticável. Mas ele tem mais técnica. Por isso que eu falei, tecnicamente, ele é o mais bem dotado, né? É o cara que tem naturalmente um dom para jogar bola, habilidade, visão, velocidade, né? Ele facilita o jogo. Um pouco antes de ele fazer esse gol, quase que sai um outro gol também, que ele vai começando construindo a jogada pelo meio, né? Então, ele tem uma clareza, uma visão. Eu não sou dos maiores fãs do Pato, mas é preciso reconhecer que ele tem um talento que não foi bem aproveitado. Né? Não foi bem aproveitado por ele mesmo. Não foi por ele mesmo. Porque ninguém nunca discutiu o talento dele. Mas assim, e tem outra coisa, né? Além dessa capacidade técnica, desse talento não tão bem aproveitado, com um pouco do Pato você consegue fazer alguma coisa, você consegue extrair alguma coisa. O Caio Paulista quase arrancou a cabeça do Pato mesmo, né? Olha, tem um amigo meu que parece muito com esse mascote do São Paulo. Eu vou entregar amanhã no F90. No F90 eu vou entregar quem que é o rapaz, era o mascote. Mas tem outra coisa muito elogiável no Pato. E a passagem dele pelo Corinthians deixou uma marca de jogador que não é de grupo, que é desinteressado, que não tá nem aí. A média de gols dele lá é quase igual à média de gols que ele tem pelo São Paulo. Então, muito parecido. Mas assim, no São Paulo ele é extremamente participativo, ativo, bom de grupo, bom de vestiário. Na partida contra o Bragantino, que ele ficou na reserva, ele orientando os companheiros, sabe? Participativo fora do campo, você tá falando. Participativo ativo, assim, de festejar a vitória, o sucesso do companheiro. Ele agora mais veterano, orientando os jovens do São Paulo, sabe? Aí alguém pode falar, tá fazendo média, né? Pegar a cabeça do mascote, beijar escudo. Ele fica muito feliz no São Paulo. Ele sempre teve essa relação. Ele não precisa fazer média, né? Não pelo que ele apresentou no São Paulo, pela história dele no São Paulo, que algumas pessoas ainda podem discutir, ou podem discutir, mas pelo que, pelo assim, nível de vida que ele conseguiu atingir. Fazer média não é uma coisa que ele precise, né, Capito? Mas eu acho que é meio que espontâneo, sabe? Assim, é um bom momento que o clube vive e a felicidade que ele está tendo de participar desse momento. Eu acho que esse Pato, ele pode fazer muito bem ao São Paulo. Sabe? Se ele entender esse papel. Esse cara mais experiente, que muitas vezes vai sair do banco de reservas, que vai jogar menos minutos, como o Dorival disse, tem jogadores que saem... Foi o último a entrar hoje, né? Jogadores entram 10, 15 minutos e entendem que aqueles minutos são importantes para o clube, para o time e para ele também. Então eu acho que mais experiente, feliz, bem ambientado. A gente percebe que os jogadores do São Paulo que fazem parte do grupo ali, né, o receberam muito bem. E é um jogador, como o Bubu falou. Eu entendo que o Birner... Né, a comemoração mostra isso, né, Capito? Exatamente. Mostra que ele é um cara querido pelo grupo, né? Bem aceito pelo grupo, mesmo sendo um jogador, né, de renome, né? Enfim, que às vezes tem alguma coisinha ali, algumas exceções dentro do ambiente dia a dia de trabalho. Mas eu concordo com o Bubu. Ele, tecnicamente, ele é muito bom. E também o Birner tem algumas razões, porque competitivo, né? Ele deixou faltar esse lado competitivo por muitas vezes também. Então, assim, se a gente tivesse um Pato com o mesmo espírito de um Caleri, de um Luciano, que a gente falou hoje, né? A importância do Luciano na questão de meio campo, de ataque, mas também o espírito dele. O espírito do Caleri. Exatamente isso, exatamente. Era tipo mas eu o acho que é um Fenômeno. Jogador que é importante, você entender o espaço que ele vai ter dentro dos jogos, né? E os minutos que ele vai ter. E colocar essa qualidade que ele tem nesses minutos, eu acho que ele pode fazer muito bem ao São Paulo, a esse pensamento do Dorival. Numa perspectiva otimista, te surpreendendo, Birner, qual que você acha que pode ser o teto do Pato no São Paulo? Qual pode ser o tamanho, a relevância dele neste elenco?
Ele, por acaso, entrar em momentos difíceis da equipe, nos jogos grandes e fazer o que ele nunca fez, que são gols decisivos pelo clube. Em jogos grandes, jogos mais importantes. Né? Resolver os clássicos fora de casa, esse tipo de coisa. São Paulo está numa situação difícil. Precisa de um jogador mais técnico, que eventualmente tem uma capacidade individual, e aí eu concordo, superior à dos outros, e ele conseguir resolver isso. Eu não consigo entender o Pato fazendo mais do que isso, para um jogador de futebol hoje funcionar, principalmente no jeito que o São Paulo é hoje, porque está tudo muito legal com os jogadores, fora de campo é tudo muito bom, um ambiente extremamente positivo, a comemoração mostra que os jogadores ficaram felizes por ele, pelo gol que o Pato fez, mas se durante o jogo precisar acompanhar o lateral e ele não acompanhar como os outros acompanham, esse ambiente desaparece. Né? Se precisar dar uma entradinha a mais e não dar entrada como os outros fazem, esse ambiente desaparece. Se não correr pelo outro como os outros correm, esse ambiente desaparece. E para ele fazer tudo isso, a primeira coisa, ele precisa estar dentro do jogo de corpo, alma e mente. Ser competitivo como ele... A última vez que foi, na verdade, foi pelo Milan. Tá? Depois nunca mais foi competitivo, nem pelo São Paulo. Ele, a não ser que com o jogo contra o Atlético Mineiro, salvo engano, posso estar equivocado, mas se estiver equivocado é por pouco. Nunca marcou um gol no Campeonato Brasileiro do São Paulo, no time que estava acima de 8ª colocação. Os principais jogos do São Paulo ele não apareceu. E ele virou ídolo. Virou ídolo porque ele é um cara simpático, virou ídolo porque ele beija o símbolo. Mas para você virar ídolo de uma equipe, você precisa ser que nem o Caleri. Né? Que não tem a técnica dele, mas não precisa beijar o símbolo, né? Não precisa fazer isso. Claro, cada personalidade é uma e o cara pode fazer essas coisas e merecer a condição de ídolo. Eu concordo e discordo de você. Eu lembro de outros gols importantes do Pato, principalmente na primeira passagem, aquela de 2014, 2015. Quando o Kaká tinha que correr por ele, Plihal? Não, ele chegou a decidir jogos pro São Paulo na Arena, no Grêmio. Com o Osório ali pela esquerda, ele rendeu bem. Com o Osório, ele teve bons momentos. Inclusive, acho que foi nessa Acho que o melhor momento dele foi com o Osório mesmo, concordo contigo. Mas, de qualquer maneira, é muito pouco para tanto diz que diz. É muito pouco para tanto diz que diz. Mas respeito as opiniões, respeito quem gosta do Pato. O torcedor se relaciona com o clube como quiser. O futebol de hoje é diferente do futebol do meu tempo. Né? No meu tempo, no São Paulo, os ídolos eram o Serginho Chulapa, era o Chicão, depois o Careca, outros jogadores com outro perfil, jogadores muito diferentes na maneira como lidam com o esporte. O jogo foi mudando e eu respeito muito isso. As coisas não precisam ser iguais para sempre. Mas ele precisa fazer mais para ser ídolo do São Paulo e acho que ele pode ajudar eventualmente, como eu te disse, Plihal, nessas coisas esporádicas do ponto de vista técnico. Não imagino ele tomando a condição de titular, não imagino o Dorival mudando o sistema de jogo para ele atuar, não sei, contra uma equipe mais fraca em que compensa você tentar ganhar ofensividade para abrir mão de parte defensiva, né? A pressão em saída de bola do São Paulo, por exemplo, o jogo que o São Paulo fez contra o Fluminense, para mim, um jogo épico em termos coletivos. O Pato consegue fazer esse jogo? Sabe? Então, não consegue. Nem ver o Pato hoje entrando nesse momento, sabe? Entrando para definir um jogo, entrando para um jogo que o São Paulo... é mais ou menos o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje. Até pela contratação sabe, dele, alguns jogos mais difíceis. Ele vem de um clube que ele não estava jogando, ele vem com uma lesão, ele se trata no clube, ele cria um bom ambiente com os companheiros, ele faz um movimento de amor ao São Paulo, que ele gostaria novamente de vestir a camisa. Então, isso pode ser uma construção. Ele tem qualidade para definir um jogo importante do São Paulo. Mas acho que o Dorival hoje não vê dessa forma. Vê ele entrando em jogos que já estão meio que resolvidos, que ele não vai ter tanta obrigação defensiva, que ele não vai ter que se sacrificar pelo time. Acho que se tiver um movimento de sacrifício pelo time, decisivo, o Dorival tem outras opções, caras que estão mais preparados para fazer isso. Só uma coisa, eu tenho esse nível de cobrança do Pato porque eu considero tecnicamente um jogador especial. Sim. Eu não vou cobrar de outros jogadores, claro que eu não vou esperar cobrar, não. Ele tem essa capacidade. De outros jogadores o que o Pato pode fazer. Então, exatamente porque ele é um jogador muito querido por parte da torcida. A contratação dele, que por outros clubes com a postura igual que ele teve do São Paulo, seria dispensada no São Paulo, ela foi praticamente pedida por boa parte da torcida, uma parte queria, uma parte não queria, divide muito as opiniões, e ele, tecnicamente, pode entregar o que essas pessoas querem. Eu vou só acho que nunca entregou, quem sabe, se mudar o pensamento, pode entregar. Fala, Bubu. Eu entendo que em campo, pelo que fez até hoje, o Pato não merece ser tratado como um ídolo de São Paulo. Mas ele fez uma coisa que eu acho que é rara. O São Paulo devia uma fortuna para ele. Quando ele saiu do São Paulo a última vez, ele abriu a mão de um dinheiro e o São Paulo estava muito... O São Paulo ainda está numa situação difícil na pandemia. Ele abriu mão de um dinheiro que ele não precisa tal, mas assim, vários outros jogadores
né? Ele não precisa do dinheiro do mesmo jeito que ele não lutam. precisaria abrir mão desse dinheiro. Não precisaria abrir mão de dinheiro. E ele está com um contrato atualmente que eu acho que é justo de produtividade. Então hoje ele entrou, fez um gol, eu não sei exatamente qual que é o que vai pingar para ele, né? A participação e com um gol. Mas ele já ajudou o clube. Então é até uma forma de uma mão lavar a outra. Eu acho que teria sido muito mais útil ajudar colocando todo o potencial técnico dele, com muita raça e pensamento, pelo salário que ele recebia e não recebeu. Essa coisa da doação da competitividade, pensando no time titular do São Paulo hoje, numa eventualidade de algum titular indiscutível não poder participar de um jogo importante, de um jogo grande. É difícil você encontrar um jogador no São Paulo hoje que não se entregue muito. Sim. Talvez não existe. Talvez o Luciano seja o que menos... E Dorival ressaltou muito isso também. O Dorival ressaltou muito essa questão também. De todos eles se entregarem dentro do que o Dorival espera. O Pato é capaz de fazer algo parecido com o que o Luciano faz, em termos de preocupações defensivas? Eu acho que fisicamente ele consegue. Posso estar errado, é uma avaliação de quem está distante. Eu acho que de característica de jogo, seria uma função bem interessante para ele, né? Porque... Seria talvez o mais viável. O mais viável, porque lado de campo vai ter muita recomposição e eu nem sei se ele fisicamente pode entregar isso nesse momento da carreira. No outro que podia, não entregou, agora não posso cobrar o que fisicamente não dá para fazer. Porque se for cobrar, leva o Raí de volta para o São Paulo volta a ganhar campeonatos, o Raí não consegue mais jogar como jogava, só para falar do maior jogador da história do clube. Então, não melhor, maior jogador da história do clube. Melhor é uma discussão longa. Por trás atrás do centroavante, fazendo as associações, as tabelas, chegando como um segundo atacante por dentro. A tabela que ele fez hoje, por exemplo, é muita característica dele. Eu acho que seria a única possibilidade assim, real de tê-lo por mais minutos em campo. Lembrando que o Dorival colocou contra o Bragantino, colocou de centroavante para não perder marcação, porque o Bragantino pressionava, porque ele tem os 10 jogadores, o São Paulo não pressionava mais saída de bola como tentou fazer em muitos momentos, e aí teria o Pato uma situação de contra-ataque, ou de repente uma associação quando pegasse a bola, uma tabela em espaço curto, né? Então, quando o Dorival escala o Pato como centroavante, ele não está pensando na parte ofensiva só, ele está se precavendo de não perder a marcação de algum jogador que escapa e no futebol. Sim. Você sabe assim, escapou pelo lado, o cara que está no meio vai dar o combate, o dar no meio já é feito dominó e o outro para na cara do gol. Quando você tem o Caleri como seu centroavante titular, não, esquece. Numa eventual ausência do Caleri, a comparação vai ser inevitável. Nessa parte de doação. E aí, realmente, não é nem o Pato. A briga fica indigesto para qualquer um. Eu pensei, eu vou fazer uma confissão aqui. Galera, esse foi o vídeo aí do nosso canal. Você que tá chegando aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever também e ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal. Na minha opinião, muito bom a reestreia aí do Alexandre Pato, né? Voltando aí, fazendo gol com a camisa do São Paulo. Na minha opinião, ele é um jogador que pode entregar muita coisa ao time do São Paulo. É um jogador que mudou muito, né, o mental dele, é um jogador com a mentalidade totalmente diferente. Eu acredito que com essa mentalidade nova do Alexandre Pato, ele tem muito a ajudar a equipe do São Paulo. Na minha opinião, ele vai mais ajudar do que atrapalhar o São Paulo, né? Para minha opinião, um jogador de excelente qualidade, um jogador experiente e pode ajudar muito o São Paulo nesse meio de ano aí para frente, né? Porque o time do São Paulo tá na Sul-Americana, tá jogando também... Tá também na Copa do Brasil, semifinal, e é muito importante essa reta final para o time do São Paulo, porque se o São Paulo conseguir o título da Copa do Brasil, já garante vaga na próxima edição da Libertadores, diretamente da fase de grupos, né? E o Santos, galera, o Santos aí tá numa situação delicada, se não abrir o olho, o Santos é um grande candidato a cair para a segunda divisão. Na minha opinião, tem times piores do que o Santos? Tem, mas também tem que abrir o olho, porque se facilitar, vai cair para a segunda divisão. E essa é a hora do Santos aí tentar mudar alguma coisa, né? Porque o Santos fez até algumas contratações, mas não tá encaixando. O time do Santos não tá encaixando bem, né? E hoje não teve o Paulo Turra, né? Inadmissível, o técnico que mal chegou já foi expulso, né? Já tá suspenso. Na minha opinião, os clubes têm que começar também a pegar no pé dos treinadores, porque na minha opinião não dá, porque a cada 3 jogos o técnico fica um fora, ou a cada 4 fica um fora. Inadmissível isso, porque o treinador, ele faz muita falta à beira do campo. Ah, mas ele que arma o time que vai jogar. Mas ele precisa estar na beira do campo para poder estar conversando com os jogadores dele.
Na minha opinião, isso faz muita falta, não só no Santos, outras equipes também você vê quando não tem um treinador à beira do campo, você vê o próprio Palmeiras quando não tem um Abel, o Fluminense sem um Diniz, entendeu? Na minha opinião, os clubes têm que pegar um pouco no pé dos treinadores para poder pegar mais leve à beira do campo, para poder ficar evitando esses cartões amarelos aí que não desnecessário, né? E esse foi o vídeo do nosso canal, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.